Louvado seja o nome de Jesus. Louvo a Deus pelo ministério de louvor. Sempre Deus tem usado esse ministério para nos levar à presença de Deus. E eu quero agradecer a todos, que fizeram esse teatrinho. Ainda bem que foi um teatrinho, irmãos, de entregar para mim todos os ministérios, Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque está todo mundo aí abraçado aí com o seu ministério, com as suas responsabilidades. Quero agradecer às crianças, que fizeram também essa apresentação. Eu quero transferir toda essa glória para Jesus, Louvado seja Jesus, porque sou um homem falho, cheio de imperfeições, e se eu consigo fazer alguma coisa é porque Deus tem tido misericórdia, graça, para usar a minha vida para abençoar a sua vida. Amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero pensar com você aqui sobre conquistar ou ficar no meio do caminho. Quem aqui gosta de conquistar? Ok. Eu não vou nem perguntar, quem gosta de ficar no meio do caminho, que isso é uma pergunta que a gente já sabe a resposta, Ninguém vai levantar a mão, obviamente, Mas nós temos que pensar sobre isso. O que é conquistar? Conquistar muitas vezes é a experiência vivida por uma pessoa que lhe foi dada uma missão, uma tarefa, ou que em si mesmo propôs um alvo, um objetivo a ser alcançado, enfrentou obstáculos, enfrentou desafios, enfrentou lutas, mas chegou no fim e alcançou a vitória. Então conquistar é essa experiência, a experiência de alguém que vivenciou um processo, um trajeto de lutas, de dificuldades, mas chegou no final, chegou no pódio, alcançou o alvo estabelecido. E ficar no meio do caminho? Ficar no meio do caminho é a pessoa que ela tinha um desafio a ser vencido, ela lutou, mas no meio do caminho ela parou, ela não foi adiante, ela se deixou vencer pelos problemas, pelos percalços, pelas dificuldades do trajeto, ou ela mesma se deixou vencer interiormente, ela mesma entregou os pontos. Poderia ter avançado mais, poderia ter ido mais longe, mas faltou dentro dessa pessoa a capacidade de ir adiante, ou de chegar ao final, ou de alcançar o objetivo que foi proposto. Ficar no meio do caminho, muitas vezes é uma expressão que a gente pode aplicar, por exemplo, num time de futebol, ou num time de vôlei, que participa de uma liga, e aí tem o objetivo de chegar no final lá do campeonato e alcançar lá o troféu, a medalha de ouro, mas no meio do percurso acabou perdendo, vamos dizer assim, partidas que não deveria perder e ficou no meio do caminho. Isso já aconteceu em vários momentos, da seleção brasileira. A gente esperava que ela nessa última Copa fosse chegar à final, mas acabou ficando no meio do caminho. Ficar no meio do caminho também é uma expressão que a gente pode aplicar a um casal, a um casamento, onde os casais não tiveram habilidade para exercitar ali o amor sacrificial, que deve se manifestar em forma de perdão, de tolerância, de paciência, diante dos conflitos, diante dos erros, diante das falhas. E aí o que aconteceu? Vieram os conflitos, vieram as falhas, vieram as frustrações, vieram os erros, e o casal não conseguiu desenvolver o amor sacrificial em forma de perdão, em forma de paciência, em forma de tolerância, e aí foram as vias do divórcio. Ou seja, era um casamento que poderia ter ido até o fim, mas em função dessa situação, foi um casamento que ficou no meio do caminho, porque acabou, Foi um casamento que se rompeu, não sobreviveu, porque o casal não teve habilidade para amar um ao outro sacrificialmente. Então, se aplica também nessa situação. Podemos também aplicar essa expressão, ficou no meio do caminho, a um veículo, onde a pessoa sabia que ela ia entrar num trajeto muito longo, onde não haveria posto de combustível, e ela tinha que levar ali gasolina de reserva, ou combustível reserva,
ali dentro do veículo, e aí no meio do caminho ela esqueceu de colocar o combustível reserva, e o combustível acabou, e o carro acabou ficando no meio do caminho, por falta de combustível, né? Falta de combustível. Irmãos, e às vezes, na nossa vida, nós temos que entender espiritualmente, que nós precisamos ter combustível para chegar. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter um combustível espiritual, para que nós possamos avançar na nossa vida espiritual. Um exemplo claro disso está ali na parábola das 10 virgens. Havia ali uma lamparina que precisava ser alimentada com azeite, e 5 virgens alimentaram com azeite as suas lamparinas, e 5 não alimentaram. Aquelas que alimentaram com azeite as suas lamparinas conseguiram chegar até o fim, conquistaram o objetivo proposto, mas as que não alimentaram com azeite as suas lamparinas ficaram no meio do caminho. Conquistar ou ficar no meio do caminho? Qual é a sua escolha? O que você vai escolher? Irmãos, quando a gente pensa nessa questão de conquistar ou ficar no meio do caminho, ficar no meio do caminho em relação aos projetos humanos da nossa vida é algo frustrante, é algo triste, é algo assim muito ruim no nosso coração. Mas ficar no meio do caminho em relação à salvação da nossa alma é uma completa tragédia. É uma completa tragédia. Se os nossos projetos humanos ficarem, algum deles, no meio do caminho, ainda dá para consertar. Agora, se você ficar no meio do caminho em relação à sua salvação, a tragédia é completa na sua vida, porque não tem conserto. Não tem conserto. E quando eu penso nessa questão, irmãos, eu penso aqui no texto que nós vamos ler. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Números 14, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o 4º livro da Bíblia, do início para o fim, né? O livro de Números está lá no Velho Testamento, é o 4º livro, faz parte do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então aqui nós temos a história do povo de Israel. Eu gosto muito de pensar na história do povo de Israel, porque a história desse povo tem muito a ver com a nossa história no sentido espiritual. Porque a história do povo de Israel, ela foi uma história literal, mas ela também é uma metáfora espiritual, onde Deus usa as circunstâncias que aconteceram com aquele povo na sua caminhada rumo à terra prometida, para falar conosco, que estamos caminhando rumo ao céu, rumo à nova Jerusalém celestial. Aonde deve terminar a nossa caminhada? No céu, né? Aonde deve terminar a nossa caminhada? Lá onde o Senhor disse que Ele nos encontraria, no seu céu, no seu reino de glória. E até lá nós temos uma caminhada para caminhar. Ou a gente vai conquistar, ou vamos ficar no meio do caminho. Eu pretendo chegar no fim, né? E eu quero que muitas pessoas que estão aqui dentro dessa igreja nessa noite também queiram concluir essa caminhada. Eu não espero que ninguém aqui queira ficar no meio do caminho. Mas esse texto aqui é muito interessante, porque ele nos traz um alerta, e nós vamos pensar um pouco sobre essas questões hoje, acerca do que o Senhor quer nos falar na sua palavra. Então, Números capítulo 14, versículo 1 diz assim: Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor, olha só, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, preste atenção, se o Senhor se agradar de nós,
nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Agora nós vamos pular para o versículo 21. Versículo 21. Porém, tão somente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Igreja, quantos conhecem esse texto aqui? Muito bem. Esse texto aqui, irmãos, só para situar os irmãos, para que os irmãos fiquem situados em relação ao contexto bíblico. Esse texto aqui, ele acontece em que momento? Exatamente após o retorno de 12 espias que Moisés elegeu de cada uma das tribos de Israel. De cada uma das 12 tribos foi escolhido um homem para ir ver a terra prometida. Ou seja, eles já estavam perto da terra. O que Moisés falou? Vamos escolher 12 homens, um representante de cada tribo, e eles vão lá ver a terra, e depois vão trazer uma posição para nós do que eles viram lá. E os 12 foram. Os 10 que foram, com exceção de Josué e de Calebe, porque Calebe e Josué faziam parte desses 12, os outros 10 chegaram e disseram assim: estamos fritos. Estou falando aqui na minha linguagem, tá, irmãos? Estamos perdidos, não tem jeito, nós vamos morrer, porque lá nessa terra, embora a terra seja boa, embora a terra seja produtiva, embora os frutos dessa terra sejam gigantes, as uvas lá eram gigantes, né? O que havia na terra era muito bom, mas esses 10 homens, ao invés deles se alegrarem com tudo de bom que havia na terra, no coração deles o que ressaltou, o que ficou mais forte, foi a presença dos gigantes. Eles viram gigantes lá, né? Os Enaquins, eles moravam lá. Esses gigantes, se você for estudar a história deles, eles eram mais altos que Golias, eles eram muito maiores, eles eram grandes em tamanho, em força. E ao invés de eles olharem para a terra, eles olharam para os gigantes, eles olharam para os problemas, disseram: não vamos vencer, estamos derrotados, porque lá tem gigante, não tem como. E aí o que aconteceu? Eles começaram a mobilizar todo o povo para eles voltarem para o Egito. E aí o povo todo começou a chorar, o povo todo começou a desanimar, porque eles trouxeram uma notícia muito ruim. E aí nesse momento, Moisés e Arão se ajoelharam com o rosto em terra e começaram a orar e a chorar diante de Deus. E muitas vezes é assim, irmãos, quando existe uma divisão no meio do povo de Deus, às vezes os líderes se sentem sozinhos, quando o povo de Deus se deixa intimidar pelas dificuldades, pelos problemas, pela ação que o mundo desenvolve em suas mentes, em seus corações. Mas ali estavam aqueles líderes, chorando, orando e buscando a presença de Deus. E então Josué e Calebe, que foram os 2 espias que foram com os demais, se levantaram e disseram: não, gente, a terra é boa, é uma terra que mana leite e mel, e essa terra, ela será nossa, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Não sejam rebeldes,
não sejam rebeldes, o Senhor é conosco, Ele vai nos dar a terra. Porém, o povo se levantou com pedras nas mãos, com a intenção de apedrejar Josué e Calebe. Sabe o que aconteceu nesse momento, quando o povo se levantou para apedrejar Josué e Calebe? A glória de Deus se manifestou ali. Deus apareceu e falou: não vai ter apedrejamento aqui, né? O Senhor se moveu em favor daqueles dois homens que permaneceram firmes na fé diante daquele quadro negativo em que o ambiente que eles precisavam conquistar se revelou para eles como um quadro de dificuldade, de luta, como um quadro de possível derrota por causa dos gigantes. Mas o Senhor se levantou ali para defender ali os seus servos que estavam confiando nele. Ou seja, quem confia em Deus, quem se apoia em Deus, na hora da dificuldade, Deus se levanta para defender essa pessoa na hora que ela precisa. Quem confia em Deus aqui nessa noite? Eu quero dizer para você, você não precisa se defender, Deus te defenderá quando você precisar de um defensor. Deus se colocará na sua frente, Deus será a sua proteção, Deus será o seu escudo. Naquele momento, Deus aparece como escudo na vida daqueles dois homens, dizendo: eu vou aniquilar essa multidão de gente. Foi isso que Deus falou para Moisés: vou aniquilar esse povo, porque eles não creem em mim. Depois de tudo que eu fiz, depois de todos os sinais, as maravilhas, os milagres que eu fiz, esse povo não acredita em mim. Aí Moisés ora e intercede a Deus pelo povo. Olha só, o povo vem, se levanta contra Moisés, conspira contra Moisés, quer levantar um outro líder para colocar no lugar de Moisés, mas Moisés ainda intercede pelo povo e diz: Senhor, os egípcios vão ouvir que o Senhor não foi capaz de levar esse povo até o fim, né? Senhor, perdoa esse povo. Aí o Senhor perdoou, porém o Senhor disse: esses 10 homens que tiraram a fé do coração do meu povo, eles não verão a terra, eles vão ficar no meio do caminho, eles não vão adiante comigo, eles não vão caminhar comigo, porque eles fizeram o coração do meu povo desanimar diante da luta. Querido, eu quero aqui nessa noite pensar com você. Aqui nós temos algumas figuras importantes. Nós temos Moisés e Arão, que são os líderes do povo. Nós temos os 10 espias que olharam para a dificuldade e queriam retroceder, e nós temos Josué e Calebe, que permaneceram firmes e receberam uma promessa de Deus: estes dois vão entrar na terra, eles vão conquistar a terra, eu darei em herança essa terra a Calebe. E Josué também entrou, né? Só que Calebe se posicionou muito mais forte naquele momento. O nome de Calebe foi elevado aqui, mas Calebe e Josué possuíram a terra. Eles representam as figuras que conquistaram, e os outros representam as figuras que ficaram no meio do caminho. A palavra dessa noite para mim e para você é: conquistar ou ficar no meio do caminho? E a primeira parte dessa mensagem, porque são 2 folhas aqui, irmãos. Quando é 2 folhas, pode ter certeza que é bastante coisa, mas a gente vai falar de uma folha só, a outra a gente vai deixar para outro domingo. A primeira folha aqui é: quem são aqueles que conquistam? Pergunta para o seu irmão aí: quem são os que conquistam? Quem são os que conquistam? Primeiro, os que conquistam são aqueles que entendem que a chave da vitória para conquistar é agradar o coração de Deus. Amém, igreja? A chave da vitória para conquistar é agradar o coração de Deus. No versículo 8, se você olhar aí, você vai ver que Calebe e Josué, eles dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, nos porá nessa terra. O propósito era agradar a quem, irmãos? Agradar a Deus. Agradar a Deus. O que estava sendo dito aqui, com toda a convicção, é: se o Senhor se agradar de nós, não vai ter gigante, não vai ter problema, não vai ter dificuldade que fique em pé, porque se o Senhor se agradar de nós,
a vitória vai vir para nós. Se o Senhor se agradar de nós, não tem dificuldade que fique em pé, não tem inimigo que nos vença. Se o Senhor se agradar de nós, a vitória é garantida, a vitória é nossa. Nós temos que agradar a Deus. A nossa preocupação não deve ser com os nossos inimigos, a nossa preocupação é agradar aquele que luta as nossas batalhas. A nossa preocupação é agradar aquele que vai à nossa frente. A nossa preocupação tem que ser fazer a vontade daquele que é poderoso para nos levar em vitória diante das dificuldades do caminho. Então, olha só, enquanto os outros estão preocupados com os problemas, Josué e Caleb estavam preocupados em agradar a Deus. O propósito da vida cristã não é ficarmos pensando no que Deus tem que fazer para nos agradar. O propósito essencial da vida cristã é pensarmos no que nós temos que fazer para agradar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, crente. Se você agradar a Deus, não tem barreira que fique em pé no seu caminho. Se você agradar a Deus, não tem dificuldade que você não consiga transpor. Se você agradar a Deus, não tem inimigo que consiga prevalecer quando se levantar contra a sua vida. Então, o teu propósito aqui nessa noite, o propósito do seu coração, o propósito do meu coração, deve ser agradar a Deus. Agradar a Deus. Agrade a Deus quando as tentações vierem. Quando a tentação vier para te levar à queda, para te levar ao pecado, você tem que agradar a Deus. Quando as pessoas se levantarem contra você, quando você for ferido injustamente com palavras, com atitudes, ao invés de você revidar, ao invés de você entrar na frequência do outro, o que você tem que fazer? Agradar a Deus. Quando a maioria que está à sua volta estiver desagradando a Deus, ou nem sequer se preocupando com a vontade de Deus, você precisa agradar a Deus. Você precisa agradar a Deus. À medida que você agrada a Deus, Deus se agrada de você. À medida que você agrada a Deus, Deus se agrada da sua vida. E o que acontece com aqueles cuja vida agrada o coração de Deus? Deus dá vitória para eles. Deus luta a batalha deles. Deus entra em cena na vida deles. Quando as pessoas se levantam com pedras na mão para feri-los ou machucá-los, Deus se levanta para proteger a vida dessas pessoas, porque elas estão agradando a Deus. Irmãos, nós precisamos agradar a Deus, eu e você. Agradar a Deus envolve muitas coisas. Agradar a Deus envolve muitas vezes você fazer um esforço para viver o propósito de ser igreja. Sabia disso? Eu e você sozinhos, presta atenção, eu e você, individualmente, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Mas a gente só é igreja quando a gente está junto. A gente só é igreja quando a gente se une. Por quê, irmãos? Porque o propósito de ser igreja se constrói ou se constitui na unidade dos crentes. E hoje eu vejo que muitas pessoas têm tido dificuldade para viver o propósito de ser igreja, simplesmente para agradar a quem? A Deus. Sabe o que diz o Salmo 133? Abra lá sua Bíblia, Salmo 133. Não sei se o Davi, olha lá, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Continua. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião,
porque ali o Senhor ordena o que, irmãos? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde tem unidade, Deus ordena a bênção. Aonde tem unidade, Deus ordena a vida. Sabe o que acontece quando nós nos unimos e fazemos um esforço para vivermos esse propósito? Nós estamos indiretamente trabalhando para que Deus venha ordenar bênção, para que Deus venha liberar bênção sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Porque tudo começa lá no versículo 1 que diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque é da vontade de Deus que eu e você vivamos em união. Se o Senhor se agradar de nós, o que disse Caleb e Josué? As bênçãos virão. As bênçãos virão. Nós temos que agradar a Deus. Nós temos que agradar o Senhor naquilo que Ele considera importante. E isso é muito importante nós entendermos, irmãos. É naquilo que Deus considera importante, não no que eu considero. Porque eu já vi gente dentro da igreja falar: eu não valorizo muito estar na igreja, eu não valorizo muito unidade, eu não valorizo muito comunhão. Mas não é o que você valoriza, é o que Deus valoriza. Porque, irmãos, a grande dificuldade do coração do ser humano é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Só que disso depende o nosso avanço, disso depende o processo de vitória que Deus tem para fazer na nossa vida. À medida que nós nos fechamos para fazer a nossa vontade e não fazer a vontade de Deus, nós começamos a trabalhar para ficar no meio do caminho. Nós começamos a ser crentes que começamos a trabalhar para ficar no meio do caminho, ao invés de avançar. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em agradar o coração de Deus. Quem quer agradar o coração de Deus aqui? Tem uma outra coisa que você precisa fazer para agradar o coração de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21, diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Olha só o versículo 20: se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem quer agradar a Deus? Então você tem que vencer o mal com o bem. Sabe o que é isso? Sabe o que é fazer isso? É você suportar as pancadas de pessoas que vêm contra você para te prejudicar, para te atingir, e ao invés de você revidar, você retribui com bem. É fácil fazer isso, irmãos? É fácil fazer isso, Nicole? Não é fácil, mas é possível à medida que nós nos aproximamos mais de Deus, à medida que nós deixamos Cristo crescer na nossa vida, à medida que nós nos lembramos que todo poder, todo amor que nós precisamos, não só para suportar, resistir ao mal que muitas vezes está no coração das pessoas e vem contra nós para nos atingir, para nos prejudicar, e além disso, nós fazemos o bem, todo o poder e amor que nós precisamos está em Cristo, e Cristo está em nós. Você tem que lembrar que existe alguém que vive em você, que se chama Jesus Cristo. Você é de Cristo, então você pode agradar a Deus.
e fazer aquilo que muitas vezes, muitas pessoas não conseguem fazer, mas nós conseguimos porque estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Irmãos, tem gente que quer andar com Deus para receber o que Deus pode dar, e não se preocupa em andar com Deus para construir um modelo de vida vitorioso, aprovado, que vai levar essa pessoa a caminhar até o fim e chegar no destino final, aonde Deus preparou um lugar de bênção, de vitória para ser entregue a essa vida. Muitos de nós, às vezes, estamos preocupados só em receber o que Deus tem para nos dar nesse tempo, e foi isso que matou o povo no deserto. O povo estava preocupado em ter água, em ter comida, em ter carne, em ter isso, só que eles não se preocuparam que o alvo não era ficar comendo carne no deserto, não era ficar bebendo água no deserto, não era ficar comendo maná no deserto. O propósito era chegar na terra prometida. Você consegue entender isso? O seu propósito como cristão não é ficar comendo ou bebendo ou usufruindo das coisas que Deus te dá no deserto. O propósito é você construir uma vida que vai te levar à terra prometida, ou à nova Jerusalém, ou ao reino que Deus preparou para você. Tem muita gente que está pensando nas coisas que tem que receber aqui, e está esquecendo que a grande vitória é chegar no final da caminhada, é não se corromper, é não perder a fé, é não se entregar aos problemas, é não perder de vista o alvo que Deus estabeleceu para nós. Todos nós precisamos ser ajudados no deserto, precisamos, mas nós precisamos agradar o Deus que caminha conosco no deserto. Nós temos que agradar o coração de Deus. Os que conquistam são aqueles que entendem que a chave da vitória é agradar o coração de Deus. Minha pergunta para você hoje é: você está agradando o coração de Deus? Você está preocupado em agradar o coração de Deus? Segundo, aqueles que conquistam são aqueles que têm a capacidade de enfrentar um deserto de dificuldades, crendo que nunca vai faltar nesse deserto a presença de Deus. Amém? A presença de Deus. Irmãos, quando eu olho para a jornada do povo lá naquele deserto e comparo com a nossa vida hoje, eu vejo que existe um paralelo entre o que eles viveram com o que nós estamos vivendo hoje. Assim como aquele povo passou por um deserto, eu e você também somos chamados a passar por um deserto de dificuldades, sim ou não? Um deserto de dificuldades que nós precisamos enfrentar com fé, da mesma forma como eles enfrentaram lá no passado. Quando você vai lá para 1 Coríntios 10, 11, diz que tudo aquilo que foi escrito sobre o povo de Israel no deserto, foi escrito como figura e para aviso e alerta para a igreja de Cristo, para aqueles que estariam vivendo nos últimos dias, para aqueles a quem é chegado o fim dos séculos, ou seja, nós. Tudo que aconteceu lá e foi registrado na Bíblia, foi registrado para nos avisar que, de certa forma, assim como aquele povo passou por um deserto, nós também estamos passando metaforicamente por um deserto de dificuldades. E o deserto não é um lugar agradável, sim ou não, irmãos? O deserto é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde você olha e você não vê assim fartura, nossa, tem bastante, vai até sobrar. Não, você não vê isso. Deserto é um lugar onde você muitas vezes sente falta de determinadas coisas. Só que aquele povo, eles passaram pelo deserto e o Senhor cuidou deles no deserto. Eles não tinham para sobrar, mas também não faltava o que eles precisavam para viver, porque Deus dava na medida certa, Deus dava na medida exata do que eles precisavam. Por isso nós vemos ali na oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso, do que, irmãos? De cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje significa
que todo o alimento, o recurso que nós precisamos para cada dia, Deus nos dá, Deus providencia, né? Então o deserto do crente é um deserto onde muitas vezes não tem para esbanjar, mas também Deus não deixa faltar o pão de cada dia. E eu quero dizer para você, querido, no deserto, às vezes vai faltar dinheiro, às vezes vai faltar algum tipo de recurso que você gostaria de ter a mais, às vezes vai faltar pessoas, ou apoio de pessoas na sua vida, mas uma coisa eu quero dizer para você: nunca vai faltar no teu deserto Deus. Nunca vai faltar Deus no teu deserto. No deserto daquele povo, a presença de Deus era diária. Deus estava com eles. E Josué e Caleb tinham isso muito forte em seus corações. Eles entendiam assim: o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou a água da rocha, o Deus que mandou maná do céu, o Deus que fez as codornizes descerem para que a gente pudesse comer carne, o Deus que lutou as nossas lutas no passado, vai continuar lutando as nossas lutas hoje. Vai continuar batalhando em nosso favor hoje. Ele já lutou lá atrás, vai lutar hoje, vai lutar amanhã e vai nos dar a vitória. O que eu quero dizer para você nessa noite? O Deus que lutou as suas batalhas no passado, Ele continua pronto para lutar hoje por você. Amém? O Deus que já lutou por você lá atrás, que já te deu vitória lá atrás, Ele continua hoje pronto a lutar pela tua vida, para te dar vitória hoje. Então Josué e Caleb, eles conquistaram por quê? Porque eles não permitiram que as circunstâncias, que os problemas, que as dificuldades, que o cenário difícil que foi montado e colocado diante deles, roubasse do coração deles a certeza de que Deus estava com eles e lutaria por eles. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem certeza que Deus está com você? Você tem certeza que Deus está presente na tua vida? E que Ele pode lutar por você hoje? Então anima o teu coração. Anima o teu coração. Porque Deus, o Deus que já fez lá atrás, Ele está pronto a fazer hoje. Mas nós temos que estar prontos a crer, a confiar que Ele está conosco e que Ele vai lutar por nós. Então Josué e Caleb, eles não vacilaram diante dos problemas, porque o problema era grande, porque a dificuldade era grande, porque o inimigo era grande. Eu quero dizer para você uma coisa: não se assuste com o que eu vou dizer para você. Deus muitas vezes vai te levar diante de inimigos, de problemas, de situações que são maiores que você, ou que são maiores que a sua capacidade de resolver. Por quê? Porque Deus só entrega grandes vitórias para quem tem coragem de enfrentar grandes desafios. Porque Deus, Ele ensinou o povo, e o povo não aprendeu, e nós também muitas vezes não aprendemos, que no deserto, ou nos desertos da vida, a vitória que nós precisamos não vai vir pelo poder das nossas mãos, vai vir pelo poder das mãos de Deus. E tudo aquilo que eu e você olhamos e vemos como algo grande, como algo gigantesco, como algo muitas vezes que a gente não consegue vencer, para Deus não é nada, porque diante de Deus tudo que é grande para nós é pequeno para Ele. Então o que é grande para você, o problema que é grande para você, a dificuldade que é grande para você, para Deus não é. Você precisa confiar mais na grandeza de Deus do que na grandeza dos seus problemas. Então para Josué e para Caleb, o que era maior para eles era o poder de Deus na vida deles, e não os problemas que eles tinham que enfrentar. Quem tem problemas aí? Eu quero dizer para você, Deus está pronto a te ajudar a vencer cada um deles, mas você tem que colocar Deus, ou a sua atenção em Deus, exaltá-lo como aquele que realmente é grande na sua vida. Quem são aqueles que vencem?
Terceiro, são aqueles que não se entregam à rebeldia. Olha só o que disse Josué e Calebe naquele momento em que todos estavam ali com medo da circunstância e com medo da situação. Ele disse assim, versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A rebeldia, irmãos, é a causa de muitos crentes ficarem no meio do caminho, porque a rebeldia, ela é a própria essência de Satanás. O primeiro ser rebelde que se manifestou foi o Satanás. Ele se rebelou contra Deus, ele foi rebelde, ele se colocou em oposição a Deus, em oposição à vontade de Deus. O que é ser rebelde? É aquela pessoa que ouve, entendeu o que precisa ser feito, mas ela diz, não vou fazer. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Quando você recebe um direcionamento de Deus, ou um direcionamento da parte de alguém que serve a Deus, ou de um líder, e aí aquele direcionamento vem para a tua vida, você recebe o direcionamento, mas você diz, não vou fazer. Isso não é desobediência, isso é rebeldia, porque é uma coisa que você determinou que não vai fazer. Você sabe o que tem que ser feito, mas você determinou que não vai fazer. Isso é rebeldia. E eu quero dizer para você, querido, a rebeldia, ela mata. Ela mata, primeiro, a sua visão sobre a realidade que te cerca. Os rebeldes não conseguiam ver em Moisés alguém que estava ali lutando por eles, batalhando por eles, entregando a sua vida para servir a Deus em prol do benefício e da própria vitória que Deus queria entregar para eles. Eles olharam para Moisés como um opositor, eles olharam para Moisés como alguém que estava ali para ferir, machucar, prejudicar a vida deles. Ou seja, a rebeldia fez com que eles olhassem para Moisés por um ângulo totalmente errado. E a rebeldia faz isso com a gente. A gente começa a tratar quem é amigo como um inimigo. A gente começa a ver inimigo em quem é amigo. A gente começa a ver oposição em quem Deus levantou para nos ajudar. É isso que a rebeldia faz. Ela vai mudando o coração da pessoa para que ela comece a ver de forma errada a realidade. Ao invés dela ajudar, ao invés dela cooperar, ela acaba se levantando contra. Ela acaba se levantando para se opor à pessoa. E muitas vezes é isso que acontece dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão ali trabalhando, servindo a Deus, trazendo direcionamentos de Deus, mas a rebeldia vai entrando no coração da pessoa, e ela começa a se opor, a se levantar contra. Não vou ajudar. E ainda vai instigando outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é rebeldia. Então muitas vezes, muitos ficam no meio do caminho por causa do quê? Da rebeldia. A oposição contra, a oposição consciente, aquela disposição de ir contra a liderança, né? Ou contra um direcionamento que vem de uma liderança que representa a vontade de Deus. Por exemplo, irmão, se você ler lá Lucas 10, 16, vou pedir para o Davi colocar lá, Lucas 10, 16, Jesus está falando com os seus discípulos. Olha só o que Jesus diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita quem, irmãos? Aquele que me enviou. Isso é uma sequência. Então vamos supor, eu estou aqui falando em nome de Jesus, eu estou aqui representando Cristo, porque Ele me entregou uma palavra para passar para você. Aí você não gosta da palavra que você está recebendo
através da minha vida, ou porque você não gosta do jeito que eu falo, ou porque você não gosta da maneira como é colocada a palavra, aí você começa a rejeitar a palavra. Só que essa palavra não está vindo de mim, ela está vindo de Cristo. Mas você começa a rejeitar a palavra. Você está rejeitando só a mim? Hein, irmão? Você está rejeitando quem? Jesus. Você está rejeitando o dono da palavra. Por isso eu digo o seguinte, irmãos, você não precisa gostar de mim, e você não precisa gostar do jeito que eu prego, mas a palavra de Deus, se é palavra de Deus, você não pode rejeitar. Porque quando você rejeita a palavra, você está rejeitando o dono da palavra, você está rejeitando o autor da palavra, você está rejeitando aquele que enviou a palavra. E aí o que acontece? Ele recebe isso como rebeldia. Você começa a sofrer consequências na sua vida espiritual, você começa a sofrer consequências na sua vida material. Por quê? Porque você está rejeitando a palavra. Então, Moisés, ele era um líder do povo, só que o povo não queria ouvir o que Moisés estava dizendo. E muitas vezes é isso que acontece na igreja hoje. As pessoas às vezes não querem ouvir os direcionamentos que Deus está dando, e isso é rebeldia. Então, se você quer avançar, se você quer ir adiante, não seja rebelde quando Deus te falar algo que te confronta, quando Deus falar algo que você entende que precisa fazer, mas o seu coração está se fechando para isso. Enfim, irmãos, encerrando essa primeira página, quem são aqueles que conquistam com Deus? São aqueles que perseveram em seguir a Deus. São aqueles que perseveram em seguir a Deus. Aqui no versículo 24, o Senhor diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. O que nós precisamos hoje como igreja? O que nós precisamos hoje como igreja para chegar até o final com Deus, irmãos? Nós precisamos perseverar em seguir a Deus. Perseverar em seguir a Deus. Não é seguir os modismos, não é seguir a filosofia do mundo, não é seguir as teologias do mundo, é seguir a Deus. Quem que você está seguindo hoje? Quem que você está seguindo? Você está seguindo a Deus ou você está seguindo os padrões que o mundo está determinando para a sua vida? Quando você pensa na sua relação familiar, dentro da sua casa, nos momentos de conflito, de dificuldade, ali você, quando vem as dificuldades, as lutas, você para ser aquela pessoa que pensa na vontade de Deus, pensa no que agrada a Deus e segue o que Deus está determinando, ou você muitas vezes faz aquilo que as pessoas lá fora estão fazendo, que é brigar, contender, ofender, machucar o outro com palavras. Qual tem sido a atitude do seu coração? Dentro da igreja, quando você está dentro da igreja, você tem a oportunidade de servir a Deus, trazendo um alimento, como hoje é o culto de mãos cheias. Você tem usado essa oportunidade para trazer o alimento, para contribuir, para ajudar quem está precisando? Ou seja, são pequenas coisas que nós temos que parar para pensar, que são evidências de que nós estamos seguindo a Deus em amor, em fidelidade, em dedicação. Então nessa noite eu quero deixar no seu coração essa palavra. São 4 atitudes que nós precisamos ter para chegar ao fim da caminhada e conquistar. Primeiro, quem quer chegar no final da caminhada e conquistar com Deus, deve agradar a Deus. Amém, igreja? Segundo, se você quer chegar no final da caminhada e conquistar com Deus, você tem que ter a capacidade de enfrentar desertos, dificuldades, crendo que Deus estará contigo no teu deserto. Terceiro, se você quer conquistar, você tem que dizer não ao espírito da rebeldia. A palavra vem, confronta o teu coração, mas você rejeita a rebeldia para fazer a vontade de Deus.
E quarto, você persevera em seguir a Deus. Então são 4 direcionamentos que eu quero deixar no teu coração nessa noite. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento para que nós possamos orar, para que nós